Eu estou em oração há muito tempo, Verusca. Como eu vou saber que eu recebi uma resposta de Deus, uma confirmação daquilo que eu estou orando? Ou você aí que nunca orou pedindo para Deus uma resposta de algo que você queira saber. Fica até o final que você vai descobrir que Deus, ele traz a resposta pra gente sim. E eu separei 3 pontos que acontecem muito comigo para falar com vocês. O primeiro ponto, gente, que eu quero colocar aqui, para nós sabermos se realmente aquilo que eu recebi no meu coração é uma resposta de Deus perguntinha-chave, tchan, você tem relacionamento com Deus? Em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Jesus, ele incentivou o quê? Os seus seguidores a se aproximarem do Pai, através do quê? Da oração. E lá em Mateus 6, de 6 a 8, vai dizer pra gente que quando nós conversamos com o nosso Criador, ele se aproxima de nós. Ele passa a ter intimidade conosco e atender as nossas necessidades quando nós oramos segundo a vontade dele. Então, a primeira coisa, você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então, alguém veio até você e falou assim: olha, eu senti de Deus que você tem que mudar de cidade, porque você estava orando por isso, e aí uma pessoa veio e te falou isso. Senti de Deus que sim, você pode mudar de cidade, né? Você tem orado por isso. Aí eu vou lá, eu arrumo um caminhão de mudança, eu vou mudar porque eu recebi a resposta de Deus. Opa! Primeira coisa, verifica se isso que você recebeu foi realmente uma resposta de Deus. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai te testificar aquela resposta que você recebeu, às vezes da boca de alguém ou através de um sonho. Como que ele vai te testificar, Verusca? Espírito Santo de Deus é o nosso medidor. Ele vai sinalizar dentro de você se aquilo trouxe paz, se aquilo te trouxe algo bom, né? Ele vai testificar para você. Agora, quando ele traz será? Uma inquietação, algo assim, aí você vai orar mais para realmente ver se aquela resposta que veio até você foi uma resposta de Deus. Então, isso precisa o quê? De intimidade com Deus. Porque se você não tiver intimidade com Deus, você vai seguir aquela resposta que veio através de alguém. Então, só com intimidade com Deus nós vamos poder colocar em teste aquilo que nós recebemos de várias formas. Sonhos, pessoas, entre outras formas que Deus pode falar com a gente, que eu já falei por aqui. E também nós temos que tomar cuidado, gente, porque Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que isso quer dizer? Que o coração da gente, muitas vezes, ele engana. Então, você está em oração por algo. Ai, eu estou em oração por aquele mocinho que eu conhecia, o homem da minha vida. E aí eu fico orando, e eu sinto no meu coração uma alegria, porque eu estou apaixonada por ele. Olha o coração enganoso aí. E tal. E de repente eu começo a me relacionar com ele pelo meu coração, achando que o meu coração, que está tão entusiasmado em querer estar com ele, é uma confirmação de Deus. Começo a namorar com o carinha, e aí eu descubro que o carinha é estranho, o carinha é violento, o carinha quer dominar minha vida, é ciumento, e eu continuo com ele porque o meu coração gosta dele. Olha aí, o coração é enganoso. Então, quem vai dizer pra gente se o nosso coração tá certo ou errado? É a intimidade com Deus, é o Espírito Santo, tá? Então ele vai dizer, mesmo que você goste dele, isso que ele faz com você não tá certo, minha filha. Porque nós temos um pai que cuida da gente, isso não tá certo. Então o Espírito Santo vai testificar pra gente a resposta de Deus, de o seu coração é enganoso, você gosta dele e você tá sentindo uma falsa paz. Mas isso não é a minha resposta para você. Por quê? Porque eu tenho alguém que vai tratar você bem, não como ele tá te tratando. Isso não é de Deus. Então a sua resposta vem aí contrariando o que o seu coração tá falando. Isso a gente só vai ter com muita intimidade com Deus, gente. Contradizer aquele sinal que a gente sentiu no nosso coração, que a gente acha que é o certo. Há caminhos
que parecem corretos, como diz a Bíblia, mas nos levam à morte. Então, só com intimidade com Deus a gente vai perceber isso. Não tem outra forma. Segundo ponto, peça um sinal para Deus. Que tipo de sinal? Pede um pássaro, né? Eu brinco com as minhas amigas, elas ficam me perguntando: como é que você pede sinal para Deus? Pede um pássaro amarelo com bolinhas passando. Gente, eu peço um sinal, literalmente. Deus, se for para mim fazer isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e isso. E sabe o que acontece? Quando é de Deus, acontece o sinal exatamente da forma que eu pedi para Deus. E você vai reconhecer, opa, aí você não tem mais como, né, duvidar, porque você pediu um sinal para Deus, Ele te deu um sinal exatamente como você pediu. É impressionante, eu tenho diversas situações na minha vida neste último ano, de coisas que eu pedi para Deus e aconteceram exatamente da forma que eu pedi para Ele como um sinal, tá? Então o sinal é importante, por quê? Porque Deus, Ele vai realizar a nossa resposta daquela forma para que a gente possa crer, tá? Então pede um sinal para Deus. Ah, Senhor, que venha uma pessoa assim, falar dessa forma comigo. Ah, que eu tenha um sonho. Esses dias eu pedi para Deus me dar um sonho, né, com uma coisa que eu estava sentindo, e eu queria testificar se aquilo era coisa da minha cabeça ou se era Deus falando comigo. Eu falei: Deus, me dá um sonho, me responda isso dessa forma. Deus me deu, gente. Tremendo. E isso pode demorar, o sinal que Ele vai te dar. Por quê? Porque é tudo no tempo de Deus, não é no nosso. Então você vai continuar orando até você receber um sinal, tá? De que sim, ou um sinal de que não, né, gente? Nem tudo, se você está buscando algo de acordo com a vontade de Deus, nem tudo que a gente quer no nosso coração vai acontecer, por mais que a gente ache que é uma coisa boa. Terceiro ponto, confira. Confira se isso que você está pedindo, né, se a resposta do jeito que você está pedindo, como ela veio para você, esse sinal, ou alguém falou com você e trouxe a resposta. Confira se isso está de acordo com a Bíblia, né? Vamos supor, você está orando. Gente, né? Só tô dando exemplo de relacionamento, mas é o que me vem na cabeça. Você está orando por um rapaz que namora uma outra moça. Isso é de Deus, gente? Você orar por alguém que já está sendo comprometido, não é de Deus, né? Então não está de acordo com a Bíblia. Aí alguém vem e fala: ele vai terminar com ela para ficar com você. Deus me disse. Gente, isso não é resposta de Deus, é outra coisa que está te respondendo. Então confronte com a Bíblia, tá? Então confronte com a Bíblia aquilo que você está recebendo. Ou alguém vem e te fala, né? Eu já escutei muitas essas histórias. Você vai casar com aquele fulano lá da igreja, e aquele fulano da igreja é casado, aí a pessoa fica esperando o fulano da igreja separar para ficar com ela. Olha só que terrível, né, gente? E outras situações, um emprego, né? Alguém vira e fala: olha, sua chefe vai ser demitida e você vai assumir o lugar dela. Gente, será que a Bíblia diz que isso é correto? Então, isso não é uma resposta de Deus, então cuidado, tá? E nós sabemos também, gente, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele pediu várias vezes para Deus que removesse o quê? Um espinho da carne dele, né? Parece que ele tinha uma doença crônica na vista dele. E ele que tinha o dom de cura, curou tantas pessoas, Deus não curou ele, né? Mas nós temos que entender que mesmo assim a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Lá em 1 João 5,14 diz: é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, às vezes você vai estar aí orando, pedindo um sinal de Deus, e às vezes não vai vir do jeito que você gostaria a resposta, mas nós temos que confiar que Ele tem o melhor para a vida da gente, e Ele vai fazer isso no tempo dele, no tempo certo de Deus. Então apenas confia, peça o seu sinal, passa o seu sinal por esses 3 itens que eu trouxe aqui básicos. Você tem intimidade com Deus? Então consulta o Espírito Santo se aquela resposta te incomodou, tá? Segundo, veio o sinal da forma que eu pedi ou ele veio meio estranho? Então pode ser outra coisa tentando te enganar, o sinal de Deus, porque Deus vai fazer perfeito, exatamente como você pediu. Comigo tem sido
sido assim, e eu já tenho vários testemunhos de pessoas que são iguais. Terceiro, confronte a sua resposta com a Bíblia. Vai contra os princípios da voz de Deus? Opa, isso não é de Deus. Então, oração. Oração é a melhor forma de começar a buscar uma resposta de Deus, porque é nada mais, nada menos do que sentar frente a frente com o Pai e falar para Ele aquilo que está no nosso coração, e Ele vai dizer: sim, meu querido, está de acordo com a minha vontade, vamos lá. Não, não está, não é o momento. Às vezes pode demorar 1, 2, 3 anos para vir sua resposta. Não importa, Deus é perfeito, e é isso que a gente tem que colocar sempre no nosso coração, que vai ser tudo perfeito e no tempo dele. Deus abençoe vocês, e se você ainda não orou para Deus pedindo uma resposta, comece a fazer isso. Comece a ter intimidade com Ele e perguntar. Você vai ver, tua vida vai fluir num mar de alegria, num rio de águas vivas, que vai ser maravilhoso andar exatamente no caminho que Deus vai colocando assim na nossa frente. É o que eu desejo pra você. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com mais pessoas. Grandes coisas estão por vir.